sempre, que você possa ficar aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos abrir nossa Bíblia, a palavra santa do Senhor, no livro de Jonas. Eu quero falar um pouquinho sobre Jonas nessa manhã, e vou explicar por quê. É difícil toda vez que a gente vem ao púlpito falar, quando a gente não está numa caminhada, pensando, e hoje, Senhor, hoje a gente tem que falar, e o que, Senhor? E eu tenho trabalhado com jovens na igreja esse ano, é o ano que a gente está tendo, o ano do conhecimento bíblico. Por quê? Porque nós temos estudado os livros da Bíblia, por completo. Nós começamos o ano estudando os últimos dias do rei Davi, o final de 1 Samuel e tudo aquilo ali, e foi muito bom. Depois nós estudamos todo o livro de Ruth, e foi muito bom. Que livro fantástico. Só estudando Ruth que eu descobri que a história de Ruth é muito antes de Ruth, é lá no início de Josué, quando aquela mulher chamada Raabe protege os espias, porque Raabe é a esposa de Salmão, que é o pai de Boaz. Então a história de Ruth começa lá em Jericó, e a gente não sabia disso, e a gente vai estudando como Deus vem tecendo a história. E é fantástico estudar a Bíblia, gente. E a gente estudou o livro de Ruth, e passamos adiante, e fomos para Jonas, e caminhamos com Jonas, dentro da baleia, fora da baleia, depois da baleia, e é fantástico essa caminhada com Jonas. Dizem que é a baleia, né? Eu falo baleia porque eu penso que é o maior peixe, quem sabe tenha outro maior, mas a minha ignorância aqui na questão dos animais, para mim uma baleia vai ser por enquanto, tá? Mas se você pensar num animal maior no mar, pode ser esse também. E agora nós entramos no livro de Tiago, e tem sido uma experiência fantástica estudar Tiago, o irmão de Jesus, que escreve essa carta tão fantástica lá no final da Bíblia. Olhando, eu escolhi um desses para falar para vocês, né? E o que eu escolhi foi Jonas, não porque Jonas seja melhor do que os outros, mas porque veio ao meu coração algumas verdades de Jonas, da espiritualidade no livro de Jonas, que é importante para a gente. Jonas é um livro que está entre Obadias e Miqueias, para a gente se situar, e eu quero ler o primeiro capítulo com você nesta manhã. Eu queria, na verdade, ler o livro todo, mas fica complicado, vou ler pelo menos o primeiro capítulo. Diz assim: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. E lhe disse, chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque se o mar ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: toma-me, lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio
esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, este homem extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Queridos, mais do que contar a história de Jonas nessa manhã, eu quero pensar em alguns princípios sobre Deus, sobre fé, sobre a nossa vida com Deus, na história de Jonas, na caminhada de Jonas. Jonas, filho de Amitai. Jonas, essa aqui não é a primeira história de Jonas. Se a gente ler no rodapé da nossa Bíblia, tem lá uma pequena, dizendo que em 2 Reis 14, versículos, no capítulo 14, que lá começa a história de Jonas, quando no reinado de Jeroboão II, 780 anos antes de Cristo, o reino já havia dividido entre norte e sul, o povo de Israel estava dividido por causa do pecado. No reinado de Jeroboão II, um homem pecador, um homem mau, mas Deus levantou o Jonas, filho de Amitai, e ali, através da palavra dele, o reino foi alargado, as pessoas foram abençoadas, embora as pessoas ainda estivessem em pecado, é assim que a Bíblia diz. Mas Jonas já tinha dado uma profecia, Jonas já era um profeta, inclusive eu acho que pelas ruas ele era bem falado, porque por meio dele o povo foi edificado, o povo avançou mesmo em tempo de trevas. Mas aí a gente conhece mais Jonas pela história dos 3 dias e da baleia, que é a história que eu acho que Jonas não gostaria que contasse da vida dele. A gente gosta de contar os nossos sucessos e não os nossos insucessos. Mas Jonas é, para mim, um profeta que eu me identifico bastante. E aprendi estudando sobre ele, porque Jonas não é o profeta super-herói, como Paulo, que enfrenta destemido, que está disposto a ir a qualquer lugar, dar sua vida por Jesus, para que o reino, para que as pessoas ouçam a Jesus, ou um Josué, ou um José, ou um Davi. Ele não quer enfrentar aquilo que Deus tem para a vida dele. Ele é um cristão que eu poderia dizer meia boca. E eu gosto desse tipo de cristão, porque eu me identifico com ele, porque eu sou tão incapaz quanto Jonas. E essa é uma primeira verdade que eu queria deixar para você aqui, querido. Se você se sente incapaz para a obra de Deus, felizmente, glória a Deus, não infelizmente, Deus chama pessoas incapazes. Deus usa. Às vezes eu vejo alguns jovens, algumas pessoas chegarem no gabinete pastoral e falar assim: pastor, eu queria ser como fulano, porque ele é estudioso, porque ele é um cara brilhante, porque ele ora, ele faz isso. Eu não tenho nada disso. Então eu olho para ele e falo: você é Jonas, querido, você não tem nada, mas nada, se você se dispor a servir a Deus, vai fazer alguma coisa, ou grandes coisas. Nós somos incapazes. Sempre quando eu olho Jonas, eu olho a minha história, não porque eu quero fazer aqui apoteose da minha vida, quem sou eu, glamour, porque eu não tenho glamour, mas eu olho e vejo Leonardo, um menino que tinha medo de ir na casa das pessoas, porque eu era muito, o pastor falou esses dias que ele era tímido, eu era para lá de tímido. Se minha mãe precisasse de qualquer coisa em casa e falasse assim: vai lá buscar na casa de fulano, eu ia e voltava e falava assim: eu chamei lá, mamãe. Mas não tinha ninguém em casa, mas eu nem bati na porta. Nem bati na porta, eu chegava, falava: não tem ninguém lá, de tanto medo. E às vezes eu me lembro quando eu comecei a tocar e meu pai cobrava: você vai tocar? Eu chorava para tocar na igreja. Não tenho condição. Você vai tocar para sua mãe, aquelas músicas de Luiz de Carvalho, Ninguém se importa, aquelas coisas. E minha mãe cantava muito bem, gostava de cantar, e eu chorava: se você vai ficar de castigo. Um dia meu pai me bateu porque ele chegou um amigo na casa dele, ele queria que eu tocasse. Eu falei: não vou tocar. Apanhei e fiquei de castigo. Medo. E eu sabia das minhas dificuldades. Às vezes os professores falavam para minha mãe: olha, esse menino vive no mundo da lua. E realmente, eu quero ir para o céu, mais do que aqui. E eu perco muitas das coisas até hoje, graças a Deus pela minha esposa, que me orienta e me traz à terra,
Mas a dificuldade, vocês percebem quando eu estou aqui pregando, qual é a dificuldade? Eu falo muito rápido, meu pai fala 4 vezes mais. O processador dele é muito mais rápido que o meu. Ele fala, blá, 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 blá. E o pessoal fala assim, o que você está falando? Eu falo muito menos do que ele. Então eu falo, como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou servir a Deus? Como é que eu posso ir? A gente pode ir porque Deus chama pessoas incapazes, queridos. Porque nós somos Jonas. Jonas significa pombo, enviado, mensageiro, que era isso que os pombos faziam, né? Os pombos correios. Eles eram enviados. Eu e você também somos chamados, somos enviados, queridos. Não temam, porque esse foi o grande medo de Jonas. E falar para um povo bravo, o povo de Nínive não era fácil. Nínive era a capital do império da Síria, e eles eram um povo muito malvados. Eles tinham prazer em destruir tudo, e isso satisfazia a alma deles. Quanto mais eles poderiam destruir um outro povo, acabar com suas lavouras, com as suas cidades, com os seus casamentos, com as suas famílias, melhor eles se sentiam. Era esse o povo para quem Jonas ia falar. Então ele teve medo, ele não quis enfrentar aquela barreira, ele se sentia pequeno. Ele se sentia como eu me sentia. Não tenho condição. Mas Deus nos capacita. Eu queria deixar isso para você nessa manhã, se você se sente incapaz. Porque lá em 1 Coríntios Deus diz isso no capítulo 1, que Ele não chama capacitados, mas capacita os chamados. Isso que é lindo na fé. Você pode até ter dificuldade em falar, mas se você estiver com Deus, Ele vai te usar, como foi com Moisés, como é comigo, como é com cada um de nós, quando nos dispomos. Jonas era um cara incapaz. Eu queria falar mais sobre isso. Outras coisas que eu quero colocar aqui para vocês. Eu aprendi no livro de Jonas, além de viver com a minha incapacidade, porque eu não sou super crente. Paulo Romero até escreveu esse livro, super crente, gente que se acha demais, que se gaba. Esses não servem às vezes para servir a Deus, porque serve para Deus quem acha que não é, porque Ele faz o que Ele quer. Mas aqui também a gente tem uma outra verdade, que não basta apenas a gente conhecer a Deus. Isso para mim é o que tem levado muitos cristãos ao fracasso, à igreja, ao comodismo. Está no versículo 9, quando diz assim: e ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha que declaração linda, olha que verdade poderosa. Eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, aquele que fez o mar, os céus, o mar e a terra. É uma declaração teológica perfeita. É uma declaração de quem Deus é. E essa é uma outra verdade que eu quero colocar aqui nessa manhã. Jonas fala muito de quem Deus é para a gente. Ele sabia que Deus era o Todo-Poderoso. Ele reconhecia isso. Ele tinha essa ortodoxia. Ele tinha essa verdade. Mas ele não queria evidenciar essa verdade do Deus que é Todo-Poderoso. E muitas vezes nós somos assim, queridos. Conhecemos muito da palavra de Deus. Vivemos, inclusive, de escola em escola dominical, de estudo em estudo, mas temos pouca ortopraxia, pouca ação. Estudando Tiago essa semana com os jovens, a gente caiu lá no capítulo 2, quando ele fala assim: você crê que Deus é um só? Olha que teologia linda, porque nós cremos que Deus é um só. Tiago fala, isso aí não é bastante, o diabo também crê nisso. O diabo também crê que Deus é um só. E treme. E eu separei 2 textos aqui na Bíblia para você ver. Quando Jesus estava em Cafarnaum expulsando lá um endemoniado, o Espírito Mundo declarou em Marcos 1, 23. Que tenho eu contigo, Jesus Nazareno. E ele termina dizendo, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Em Marcos 5, mais à frente, lá na terra de Gadara, com o Gadareno também veio ao encontro de Jesus e disse, e clamou em outra voz, dizendo, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me... Filho do Deus Altíssimo. São verdades, queridos, mas se isso só for apenas uma declaração, nós somos que nem os seres caídos. Nós não somos nada diferente dos anjos que apostataram do Senhor e largaram eles. Saber de Deus é muito pouco. Nós vivemos uma fé, que eu qualifiquei ontem à noite, uma fé estéril, que não dá fruto, que não serve para nada. 45 milhões de brasileiros cristãos e o Brasil não muda. Por que não muda? Porque a nossa fé é apenas uma fé do gogó, é o discurso, apenas uma palavra política que ameniza as coisas, mas que não gera mudanças e que nós também não mudamos. Então,
Vamos só falar de Deus. O próprio Jonas fala isso. Eu sei quem é, mas me joga no mar. Eu sei quem ele é, mas eu não... Ele estava trazendo consequências. Às vezes a gente e traz consequência para o evangelho, esse negócio de você conhecer quem é Deus e viver contra Deus. Porque o barco estava indo a pique, as coisas estavam sendo jogando fora, vidas estavam morrendo, porque Jonas, conhecendo a Deus e tendo uma teologia certa sobre Deus, não queria se submeter a Deus. E é por isso que muitas vezes há tanto escândalo no evangelho e tanta igreja regride, mesmo sendo tantos. Uma fé estéril. A nossa fé tem que produzir resultado. Eu amo ler o texto da conversão de Zaqueu, porque Jesus entra na casa dele, eu vou ser contigo, eu vou viver contigo, e ali para mim é um ato de justificação, sim, de transformação, mas logo depois, Zaqueu declara, olha, é o seguinte, isso está lá em Lucas 19, querido, você pode conferir, eu quero dizer uma coisa, eu quero dar metade do que eu tenho aos pobres. Se eu devo alguma coisa a alguém, ou roubei de alguém, quero restituir 4 vezes mais. Aí Jesus disse, esse também é filho de Abraão. O nosso cristianismo tem que parar de ser blá 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 e ser um cristianismo de atitude. Senão a gente só vai envergonhar nosso Deus. Vamos botar as pessoas em más situações, enrascadas como Jonas colocou. Quanto crente botando o evangelho em enrascada hoje em dia, envergonhando o evangelho, né? Até nós pastores, quando vemos, a gente fala assim, mas o negócio está tão feio, que a gente não quer ver que o cara nos veja. Queridos, seja um cristão verdadeiro, não apenas de palavra, e a gente canta isso, né? Não apenas de palavras, reina hoje, não apenas de palavra, reina hoje. E a gente sabe disso, a gente canta tudo isso, mas a gente tem que experimentar. E essa é uma verdade sobre Deus, que está em Jonas, queridos. O diabo também conhece a Deus, e conhece perfeitamente, mas ele não vive. Ele não quis obedecer a Deus, ele se rebelou. E às vezes nós também estamos nesse mesmo barco. Outra coisa que eu achei em Jonas, sobre a nossa experiência de fé que a gente tem aqui, é que nem sempre está no começo, ou melhor, a gente precisa olhar a Bíblia, a palavra de Deus, numa vertente diferente, com outra perspectiva. A Bíblia diz, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A palavra veio. Isso é uma coisa importante, queridos. Deus não é maluco. Se você está aqui hoje é porque Ele queria falar algo com você, nesse tipo de tom que eu estou falando, nesse linguajar. Deus tem uma palavra para você, não é para o outro, é para você, para a sua vida. Mas engraçado que a palavra de Deus vem aqui, vem contra os ninivitas. É uma palavra contra, é uma palavra árdua, é uma palavra de destruição. E eu sei, nós gostamos, isso é uma doideira, de falar que a palavra de Deus é amor, que a palavra de Deus é verdade, que a palavra de Deus é santa, E esse é um discurso muito bom, Deus te ama, Deus te quer, mas a mensagem da condenação, a mensagem também que Deus destrói, que Ele julga, também é bíblica, queridos. Se a nossa primeira mensagem é uma mensagem de salvação, a segunda mensagem, se você não quer, é condenação. Quando Jesus mandou os seus discípulos lá em Mateus 10, Ele manda tudo, vão lá, vão falar, eu dou uma missão para vocês, e vocês podem sair daqui pregando o meu evangelho, abençoando, e vou dar poder e autoridade para vocês, para quando vocês orarem, os demônios sejam expulsos, pessoas sejam curadas, vocês vão fazer coisas poderosas, e não precisa levar muita coisa, aliás, não levem nada, mas sabe uma coisa, eu vou te enviar para o meio de lobos, e as pessoas vão querer te destruir, e sabe uma coisa, vocês vão entrar nas cidades, e vão falar do meu nome, e se aquela cidade receber, ela vai ser bem-aventurada. Mas se ela não receber, o texto diz assim, de uma forma bem clara, não quer receber? E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saiam daquela casa ou cidade, sacudam o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Isso também é bíblico. E Jesus sempre pregou também esse tipo de mensagem. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, Jerusalém, Jerusalém, que eu queria tanto ter vocês debaixo de mim, mas vocês não queriam. E quanto tem disso na Bíblia, nas mensagens do Apocalipse à igreja, tenho contra ti
tenho contra ti. Então a palavra de Deus, querido, é uma palavra séria, e às vezes vem contra nós, e a gente precisa ler mais a Bíblia contra a nossa vida, porque nós não temos nada de bom. A palavra de Deus tem que ser lida contra nós. Eu tenho aprendido a ler isso. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu falo, Senhor, eu sou pecador miserável, essa palavra vai vir contra a minha vida. Não é a nosso favor. Ouvindo essa semana o Caio Fábio, alguém que me inspirou muito no ministério. Eu gostava de ouvir o Caio Fábio, porque ele conseguia falar como eu nunca conseguirei falar, inclusive, com os logismos dele todos. Mas ele falou o seguinte, olha que coisa linda. Comecei a ler a Bíblia diferente. Isso foi lá em 1980 que ele falou isso. O que eu lia para mim, passei a ler para os outros. O que eu lia para os outros, passei a ler para mim. Duas coisas me aconteceram. Quando li meus textos para os outros, passei a ser visto com maior generosidade. Passei a ser mais generoso. Passei a ser mais amoroso. Quando passei a ler os textos dos outros para mim, percebi o quanto eu sou desgraçado e quanto eu preciso da graça de Deus. A gente precisa ler mais a Bíblia para a gente, que a gente lia para o outro. E aquilo que a gente lê para o outro, a gente começa a ler para a gente. Vamos inverter isso. Você vai ver quanta paulada. Quem você pensa que você é na parábola do bom samaritano? O bom samaritano? Eu não. Muitas vezes eu sou sacerdote, sou levita que passa lá, não quero nem saber disso, não quero tirar dinheiro do bolso, não quero ajudar ninguém. A Bíblia vem contra nós. Quem você pensa que é na parábola do filho pródigo? O pai amoroso? Você, às vezes, é o irmão ranzinza, que não quer que o outro volte, que está cheio de rancor contra aquele. O que esse cara está fazendo aqui? Ou senão aquele que quer gastar tudo, que não está nem aí com a obra de Deus, que quer sair pelo mundo e não quer fazer nada para Deus. Quem você pensa que é naquela parábola do publicano e fariseu orando? O publicano, Senhor, tem misericórdia de mim? Ou você se acha que é o máximo? Ah, porque está acontecendo coisa na igreja aqui, é por causa de mim. Ah, Deus, eu sou o cara. A Bíblia vem para nos reorganizar e nos reorientar. E nós precisamos ler mais a palavra de Deus contra as nossas perspectivas. E é assim que eu descubro como Deus me ama. Porque Ele vem para acertar a minha vida. Quanto mais eu olho, olha Deus, obrigado Senhor. Porque ela vem e orienta a minha vida. E vem e me reorganiza. Amém, queridos? Nós temos que pedir mais isso. Amados, outra verdade. Não sei até que hora que eu vou poder ir com as minhas verdades aqui. Outra verdade. Mas eu paro daqui a pouco. Como é um sermão que tem uma ideia de princípio, meio e fim, mas são verdades extraídas do livro, eu prometo não cansá-los. A Bíblia diz o seguinte. Então, versículo 5. Os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seus deuses e lançavam o mar à carga que estava no navio para aliviar o peso dele. Jonas, porém, havia descido ao porão e dormiu profundamente. Mas o versículo 3 diz assim, para longe da presença de Deus. Deus mandou e ele falou, eu vou para longe. Sabe o que Jonas achou, que muitas vezes nós achamos? E essa aqui é uma outra verdade sobre Deus. Se a primeira verdade sobre Deus é o Deus é o Deus Todo-Poderoso, olha quantas verdades lindas tem esse livro. Se a primeira verdade é do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Criador, aquela verdade da teologia que Jonas falou. E a segunda verdade é o Deus que nos capacita e nos abençoa, é o Deus que pode nos usar, mesmo a gente sendo limitado. A terceira verdade foi essa que eu coloquei, o Deus que nos chama a atenção, e o Pai corrige a quem ama, que vem com a palavra para nos reorganizar, porque desde Adão a gente perdeu o rumo da meada, o fio da meada, e a gente precisa ser reencontrado, redirecionado para a eternidade. E a palavra de Deus vem exatamente isso, para nos redirecionar, para nos encaminhar, porque a gente está perdido no mundo e a gente precisa de direção, por isso ela é contra nós. A outra verdade é a verdade que de Deus a gente não pode fugir. Quanta gente achando isso? Porque a gente pensa que Deus é que nem um objeto, está aqui, então eu posso ir para o outro lado. Só foge de alguma coisa quem acha que aquela pessoa está em algum lugar. Então eu posso fugir do pastor, posso fugir do presbítero. A gente só foge de algo se essa coisa tem uma forma. Então eu posso estar ali. Só foge quem entende isso. Que Deus está em algum lugar. E é por isso, queridos, que às vezes, sabe o que acontece? A gente deixa de vir na igreja quando a gente peca. Porque a gente acha que Deus está aqui.
Aí o cara some, aconteceu uns problemas na vida dele, ele largou o emprego, ele deu problema na conta, ele ficou devendo, ele inventou uma mentira, ele, sei lá, abandonou a casa, ele fez o que for. A primeira coisa que ele faz: eu vou fugir de Deus, vou sair da igreja. Como se Deus estivesse aqui. E é por isso que muitas vezes quando a gente entra aqui, a gente muda a postura. Por isso que muitas vezes quando a gente vem para a igreja, a gente muda até de roupa, porque a gente acha que Deus está aqui. Mas Deus, não dá para fugir de Deus. Desde o Gênesis, Adão e Eva tentaram se esconder, e não dá para se esconder de Deus, querido. E Deus não está num lugar, porque aqui é outra verdade do atributo de Deus. Deus é muito maior do que tudo. Foi Deus que criou o espaço e o tempo. Ele está além de tudo isso. E Ele sabe de tudo. Olha como esse livro revela Deus para a gente. Deus é muito maior do que tudo, então não tem como você fugir de Deus. Eu falei isso no dia que eu dei esse estudo sobre fugir de Deus, que uma vez eu tinha cometido uns pecadinhos, visto umas coisas indecentes, né? Comprado uma revista e tal, e eu ia tocar na igreja. E a gente ia numa igreja pentecostal. Rapaz, quando chegou lá e começou aquele retetê de revelação, meu coração disparou. Eu falei: é hoje que eu vou ser envergonhado aqui. Porque se essa mulher falar do meu pecado, eu estou destruído. Então, às vezes a gente... não. A pessoa vai falar: não adianta, Deus já sabe do teu pecado. Deus já conhece. O Salmo 139, queridos, pode ser de grande bênção na sua vida ou de grande maldição, de grande peso. Porque o Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conhece o meu andar e o meu levantar. Ainda a palavra nem me chegou à boca e Tu conhece toda, Senhor. Senhor, eu para onde fugirei? Se eu subo mais alto do céu, Tu lá estás. Se eu desço do mais profundo abismo, lá Tu estás também. Não tem como eu fugir. Então isso vai ser algo de grande alívio e segurança, como o pastor pregou aqui domingo passado, porque Deus está sempre conosco, é segurança, um Deus que nunca nos deixa só, mas também pode ser de grande medo e temor, porque Ele conhece toda a tua vida. Aí você que vai escolher a vertente do Salmo 139, se você quer viver, Deus sempre está comigo, e viver uma vida destemida, ou se você quer viver uma vida atribulada, triste, angustiada, porque Deus sabe tudo da sua vida. A escolha cabe a você, porque não dá para fugir dele. Não dá para fugir de Deus. A gente só foge de Deus. Só existe uma forma da gente fugir de Deus. Sabe qual é? Fugindo para Ele. Se escondendo em Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica. É nele que nós somos escondidos. Então quando Deus olha para a gente e vê Jesus, nós estamos escondidos. Ali é o esconderijo do Altíssimo. Ali Ele olha assim: ele tem pecado, mas Jesus está sobre ele. Existe só uma forma de você se esconder de Deus: indo para Cristo. Ele é a única pessoa que pode nos esconder de Deus. Essa é a única forma. Senão, querido, você pode até fugir de você mesmo, que é isso que a gente faz, do confronto conosco mesmo, que a gente entra nas nossas enrascadas, nos nossos problemas, e a gente não quer se enfrentar, porque com Deus não dá para esconder, só através do sangue de Cristo. Pastor, estou vivendo uma vida terrível, estou fazendo tanta coisa, tem muita poeira debaixo do meu tapete. Sabe o que você pode fazer nesse dia, querido? Falar: Senhor, em nome de Jesus, aquele sangue que purifica todo o pecado, Jesus Cristo, vem na minha vida, me concede perdão, eu sou pecador, eu preciso de Ti, Jesus, só em Ti eu estarei escondido e protegido. Aí a coisa vai acontecer. É em Jesus. Jesus é a forma da gente se esconder de Deus. Lá quando Ele olhar para a gente no dia do juízo, Ele não vai ver, olha o sangue. Lembra da história lá da Páscoa? Era para o mal ali, mas não pode. O sangue estava ali. Se o sangue do Cordeiro estiver sobre você, você está protegido. Você está escondido. Amados, como a gente conhece a Deus através desse livro? Eu vou dizer mais, eu vou até falar porque eu quero manter nessa métrica de quem Deus é no livro de Jonas. Deus é aquele que é o criador dos céus e a terra. Deus é aquele que nos capacita. Deus é aquele que conhece nosso ser por completo. Isso pode nos dar temor, segurança. Deus é aquele que vem com a palavra dele ao nosso encontro e nos muda e nos molda. E Deus é aquele que é bondoso e misericordioso. Como a gente conhece Deus nesse livro? Que livro poderoso que fala sobre Deus. Como é bom ler a Bíblia, queridos. Você quer conhecer a Deus? O livro de Jonas está aí, dizendo tudo. Olha o que o capítulo
4 diz. Vou terminar aqui, tá? Diz assim: e orou o Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Aleluia! Oh Deus, obrigado por isso, Senhor. Sexta-feira eu falei isso aqui na vigília. Eu falei, é tão bom chegar aqui para orar, sabe por quê? Porque eu posso vir carregado de pecados, com muitos erros, mas se eu chego na presença de Deus, eu falo, Senhor, eu me curvo diante de Ti, eu sou fraco, eu preciso da Tua graça. A Bíblia diz que Ele é benevolente, que Ele é perdoador, que Ele não conserva para sempre a Sua ira, e Ele vem com Sua graça sobre nós e nos restaura. Isso é a maior beleza de Jesus, do reino dos céus. O perdão, a restauração. Querido, não sei a história contar a sua vida, o que você se enrolou, o que você se atrofiou, qual foi a bagunça que aconteceu, qual foi a encrenca, o enrosco. Mas se você chegar a Deus, como o povo de Nínive, que era muito mal, um povo terrível, mas o povo resolveu rasgar suas vestes e estar na presença de Deus, e convocou um jejum, e pediram perdão a Deus, e a Bíblia diz que Deus perdoou aquele povo, como pode perdoar cada um de nós. Porque esse é o nosso Deus, o Deus de amor. Embora os outros não gostem, às vezes quando chega uma pessoa, como é que essa pessoa pode estar vindo aqui na igreja? Ele aprontou, ele fez isso com aquilo, está de volta. Aleluia, porque Deus é bom. É o nosso Deus, misericordioso, maravilhoso. O Salmo 103, que salmo lindo. Bendize, ó minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, aleluia. Que Deus tremendo. Ai, o texto segue, sempre gostei, cantava esse salmo. Quando diz assim, misericordioso, lá por meio do salmo, e piedoso é o Senhor, longânimo e assaz benigno, e continua, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, mas quando diz o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, como um pai se compadece do seu filho, assim ele se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Foi por isso que Jesus foi até Pedro, porque ele sabia da nossa estrutura, porque ele é um Deus rico em misericórdia e piedoso. Que Deus bom é o nosso Deus, louvado e exaltado é o nosso Deus. Esse Deus nosso é maravilhoso, querido. Seu caso não é um caso perdido, porque o Deus é um Deus de amor. Entenda isso nessa manhã. Conheça o amor de Deus, prove dele. Contei uma história também que eu ouvi na internet, também nesse mesmo estudo. O Caio Fábio, quando ele fala que ele cresça e eu diminuo, acho que é assim a mensagem dele lá. Ele falou que estava com Juan Carlos Ortiz numa mensagem, pregando. E o Juan Carlos Ortiz, lá em Recife, falou, olha, Deus é tremendo, Deus é misericordioso. Talvez, ele sugestionou entre a plateia de pastores presbiterianos, seminaristas, talvez, até o diabo seja salvo. Falou brincando isso. Terminou, os pastores foram lá, Caio, olha o que esse cara falou. Que absurdo é esse? Nós não cremos no universalismo, viu, queridos? Nós não cremos também que um dia a maldade, Deus vai punir o povo por um tempo e depois vai salvar todo mundo. Isso não é doutrina bíblica. Nós cremos que Deus vai separar alguns para a eternidade e alguns para salvar e alguns para a perdição. E Ele já fez isso na eternidade e glória a Deus. E nós estamos lá nesse grupo. Mas o que está acontecendo? Aí de noite os pastores, antes do homem pregar para a glória, ele falou assim, que negócio é esse que você está falando aqui, rapaz? Que absurdo é esse? Que negócio que o diabo... Aí ele perguntou para um assim, vem cá, você já se converteu? Ele falou, já. Então tem chance para o diabo. Brincando, ele falou, se você se converteu, se Deus pode mudar a minha, a sua vida, Deus é maravilhoso. Não tem chance para o diabo, ele já foi feito para o dia da perdição. Mas o que ele queria dizer é isso, Deus é tão bondoso.
Deus é tão misericordioso. Deus é tão... Ele não conserva para sempre a sua ira. Eu queria terminar dizendo isso, queridos. Eu não sei, eu sinto que às vezes a gente pisa na bola, a gente falha, e a gente se sente destruído, tenta cair no desânimo, tenta parar de vir na igreja, tenta parar de adorar a Deus, acha que não é para ser crente, que o inferno é mais poderoso do que Deus na sua vida, que as coisas não vão dar certo, querido. Deus é misericordioso e piedoso. Deus é bondoso. Deus pode transformar. A ira dele não dura um momento. E tem essa música que eu cantava até. Assim como são altos os céus, é grande o amor do Pai. Como o Oriente é distante do Ocidente, assim afastou o pecado de nós. É isso que Deus faz. Oh, glória, glória a Deus por esse Deus da Bíblia, por Deus de Jonas. Jonas estava dizendo que o nosso Deus é o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Deus estava dizendo que o nosso Deus é o Deus onipotente, onipresente, o Deus que está presente. Deus estava dizendo que Deus é o Deus que traz a palavra para a gente, para nos orientar, para nos transformar. Deus estava dizendo que Deus é o Deus benigno, o Deus poderoso, o Deus amoroso, o Deus que pode nos perdoar. Esse é o Deus que eu chamo você nessa manhã para servir, para adorar, para se prostrar, para se entregar a esse Deus todo-poderoso. Que Deus maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Glória a Ti, Senhor. Nós queremos viver para Ti. Não vou falar aqui dos erros de Jonas, de onde ele desceu, para onde ele foi. Eu quero hoje só falar de Deus, porque não tem nada melhor do que falar de Deus. Obrigado, Senhor. Talvez você está vivendo longe de Deus, contra a sua vontade. Você não tem ouvido a palavra dele, ele está dizendo e você está fazendo alguma coisa errada e ainda está dizendo, está muito bom. Não, pastor, eu estou fazendo isso, mas eu sinto no meu coração, cara. Não resista à vontade de Deus. Quando a gente resiste, a Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final são morte, é o pior. Volta para Deus. Essa palavra na Bíblia é tão bonita, metanoia. Volta para Deus. Volta, vem para Deus, vem para Deus. Olha, você acabou de ouvir um pouco sobre Deus, que não dá para a gente teologizar e argumentar e prender Deus nos nossos argumentos, porque se eu fizesse isso, ele deixaria de ser Deus, porque Deus é muito maior de qualquer argumento que eu pudesse usar aqui, seja teleológico, seja sociológico, seja filosófico, e esse é o teu Deus. Por isso eu digo, sirva a Ele e viva para Ele. Se você tem se distanciado de Deus nessa manhã, esse é o meu pedido, volte para Ele. Volte para a graça dele. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Volte para Deus. Volte para Deus. Entenda quem é o seu Deus essa manhã. Oh Deus, Tu és tão poderoso e maravilhoso. Eu queria que você fechasse seus olhos. Que talvez você tenha tentado fugir de Deus por causa de situações, ou se não se sentindo incapaz. E hoje você entendeu quem é o seu Deus, o Deus que dá poder para você. Ou talvez é achado que seu caso não tem solução, e hoje você entendeu que Deus é um Deus de amor poderoso. Ah, Deus. Oh, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor, nessa manhã. Rogamos que a gente possa cada dia mais ser cheio de Ti, Senhor. Nos esvazia de nós, nos enche de Ti. Vem, Senhor. Se torna o centro da nossa vida. Deus, nós queremos Te conhecer melhor. Nós queremos ter experiências para cada dia mais vivenciar a Tua vontade em nós, Senhor. Senhor, nós não podemos fugir da Tua presença. Se há pessoas que têm fugido de Ti nessa manhã, Senhor, que possam se aproximar, que possam se render a Ti, que possam se render a Jesus, que é a única forma que a gente pode se esconder de Ti é na própria presença do Teu Filho amado. Senhor, traz Tua graça sobre a Tua igreja, que possamos evidenciar a Tua presença. Obrigado por poder Te servir. Obrigado por poder Te conhecer, Deus. Oh, Deus, a Tua igreja tem esse privilégio, que possamos entender isso nessa manhã. Só Tu és Deus. Louvado, louvado, bendito e santo. Santo és Tu, Senhor. Deus Criador, Deus poderoso. Nos livra, Senhor, de viver e dizer que Te amamos, Te servimos, Te conhecemos e não estar no centro da Tua vontade, Senhor. Ah, Pai, que possamos aprender mais de Ti, Senhor. Que possamos experimentar mais a Ti. Senhor, se há pessoas que estão nessa manhã dizendo assim, eu estou errado, Senhor, eu entrei numa confusão, eu saí da Tua presença, eu pequei. Senhor, traz o Teu perdão, a Tua misericórdia, como Tu mesmo prometeste. Oh, Senhor, vem com a Tua graça, Senhor.
sobre a tua igreja nessa manhã. Eu peço a tua bênção sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Pastor, por favor, agora o senhor vai vir aqui fazer isso. Deus abençoe, amados. Amém. Já que o irmão sentou, pode levantar mais uma vez, receber a bênção apostólica. E agora, amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada um dos amados, hoje, agora e para todos sempre, em Cristo e por Cristo Jesus. Amém. Dê um abraço que está ao seu lado. Deus abençoe, amados, uma ótima